Vamos, irmãos, à palavra nesse momento. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Orientações bíblicas para o novo ano. Orientações bíblicas para o novo ano. É o título dessa mensagem bíblica. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. E o texto diz assim, eu leio a Nova Versão Internacional, embora tenha aqui à minha frente a Nova Atualizada de Almeida. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Meus irmãos, o verbo confiar, que esse texto inicia, confia no Senhor, aqui significa depositar segurança absoluta em Deus. Depositar segurança absoluta. Nós confiamos e devemos confiar, porque aquele texto lá de Jeremias, maldito o homem que confia no homem, tem gente que pega ali e não entende bem o que quer dizer aquele texto. É como se fosse assim, não confie em ninguém. Não, não é isso que ele quer dizer. Lá em Jeremias, no capítulo 17. É que nós não devemos confiar muito mais e colocar o nosso apoio no ser humano, nas pessoas, porque muitas vezes nós sofremos os revés, as decepções, de colocar toda a nossa confiança, imagine. Porque toda a nossa confiança só deve ser depositada na divindade, em Deus. Então aqui, esse confiar aqui, é confiar em Deus sem reservas, sem nada que fique comigo, mas eu preciso lançar em Deus toda a confiança. De todo o coração, como o texto diz, aponta para uma entrega integral, completa, também sem reservas, algo sem parcialidade. É uma entrega absoluta. Até porque nós sabemos que a nossa vida pertence a Deus, é dele. O texto então nos chama a desapegar a autossuficiência. Tem gente que vive nos dois polos. Às vezes, para demonstrar uma falsa humildade, diz assim, não, eu não mereço nada, não vale. E assim, do ponto de vista de Deus, não é por graça mesmo. Mas assim, eu sou assim, zero à esquerda. Aí já é um exagero. Você tem virtudes, você tem valores, mesmo que você não bata no peito, não deve bater e dizer que você é o tal, não é que você pode tudo. E tem outros que já se acham demais. Por isso que o apóstolo Paulo chega e diz, olha, cuidado com a avaliação que você está fazendo. Nivele, procura aí ponderar, aparar as arestas, porque quem sabe você está aí já perto de uma divindade. Uma autossuficiência. Você acha que você pode tudo, que você faz tudo, não é que você é capaz para fazer tudo. E os que se enveredaram por esse caminho, irmãos, eles pereceram em algum momento. Porque nós não podemos tudo. Nós não temos a dimensão do tudo. Nós não somos senhores do tempo e senhores da nossa vida. Nós estamos em pé hoje. Nós estamos hoje gozando de saúde. Mas amanhã nós somos muito vulneráveis diante de situações da vida. Então é bom, quando nos chama esse texto, a nós nos desapegarmos, se é o seu caso, da autossuficiência, da autoprepotência. Tem gente que anda com o nariz, permita a expressão, muito arrebitado, irmãos, lá para cima. Não pode olhar para o chão. E ele sempre está ali numa posição de que ele não aceita algo contrário.
é a forma dele pensar e pronto. Nós precisamos repensar isso, aproveitar que esse ano aí está nos seus 4 primeiros dias, e não são os dias que vai mudar, não, é a gente que tem que mudar. Não é o ano que vai ser diferente, que vai impulsionar a gente, não, é a gente que tem que procurar. Então, a versão até clássica, mais antiga, não confies na tua própria inteligência, diz lá nas versões mais clássicas, não te estribes. Eu confesso que quando eu estava lendo Bíblia, lá atrás, ainda junior, eu digo, meu Deus, o que quer dizer esse negócio aqui? Te estribes? Não te estribes no teu próprio entendimento. Hoje as versões mais modernas, elas trazem, embora aquelas clássicas são as melhores. Já ouvi isso, não ouçam isso de mim, ouçam de gente que lida com Bíblia muito mais do que a gente. São as versões clássicas. Precisamos buscar um dicionário, saber o que é que significa, não apenas um dicionário para buscar um sinônimo, mas o entendimento do texto. O que quer dizer essa palavra, não estribes? Estribar é apoiar-se, não se apoie completamente. A pessoa que se estriba no próprio, é até que difícil conjugar, mas não se apoie totalmente no seu entendimento. Não se apoie em você, na sua lógica, porque tem gente que se apoia muito na sua forma de pensar, na sua maneira de entender, e toma decisões baseadas apenas em cálculo humano, não é? Como se a nossa vida fosse uma matemática assim, bem fechada, aquelas contas onde as coisas dão certinhas. Não, a nossa vida, irmãos, é um trilhar de montes e vales. A nossa vida não é retilínea, ela tem curvas, ela tem dimensões que nós não sabemos. Apresentam situações lá na frente que não temos a dimensão. Então, decisões baseadas apenas em cálculo humano podem falhar e vão falhar. E nós precisamos, então, da direção divina, de orientações bíblicas, de orientações da palavra. A palavra não é Deus, mas ela fala sobre Deus. Ela aponta o caminho. Ela é como um mapa, ela é uma bússola, ela é o GPS, não é? Eu fico, às vezes, imaginando como será o amanhã, porque cidades que eu não conhecia nada, com um aplicativo de GPS, eu rodei a cidade, fui para todos os lugares, a gente digita lá e diz, meu Deus, nem oração mais eu preciso fazer. Já chegam já no lugar, porque o Deusinho aqui, GPS, ele me leva. E a gente sabe que, como é feito por ser humano, pode falhar, né? Às vezes ela pode dar um direcionamento de uma entrada que, se você entrar, meu Senhor, né? Misericórdia, né? Quando ela diz, entra à esquerda, e a esquerda é contramão, às vezes acontece isso. Mas o fato é que nós precisamos da direção divina. Então, nessa manhã, eu preciso compartilhar com você alguns pontos, alguns aspectos em relação a orientações bíblicas para esse novo ano, para mim e para você. A primeira delas, primeira orientação, observe os princípios da palavra de Deus. Observe. E esse observar aqui não é ver. Esse observar aí é mergulhe. Não apenas veja, mas viva, mergulhe, se insira nesses princípios da palavra de Deus. A palavra bíblica, a Bíblia, ela tem princípios, desde lá do Antigo Testamento, e passa para o Novo Testamento. Princípios. Então, observe esses princípios. O Salmo 119, versículo 105, vamos ler todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso aqui a gente já sabe de qual é salteado. O desafio, irmãos, é viver isso aqui. Porque nós queremos que a palavra diga tudo, não é? Com que eu vou casar, como é que eu vou ter que me portar naquela situação, os detalhes da nossa vida, e a palavra não vai se prender a detalhes. A palavra, ela está apontando para princípios. Por isso que em questões da nossa vida, não é? Algo que eu escuto, vez por outra aqui, só olha, pastor, tal, e está certo, a igreja observa isso. Às vezes as roupas que se vêem à casa, mas veja bem, nós pregamos a crentes, nós pregamos aos crentes
para que o crente abra o guarda-roupa dele e diga: deixa eu ver aqui se eu vou com paletó ou vou com um vestido para uma praia. Eu estou exagerando, né? Mas deixa eu ver que roupa é adequada para eu ir para a igreja, onde tem elementos heterogêneos. Tem elementos heterogêneos, onde eu estou cultuando ao Senhor. Mas aqui, irmãos, nós não vamos nos prender a detalhes jamais. Há anos atrás, eu, seminarista, um casal querido, amigo, me convidou, diga para pregar onde? Numa igreja pentecostal, e eu fui. Fui, igreja pequena do interior, porque, meus irmãos, placa denominacional, nós batistas, nós respeitamos muito. Nós temos uma forma de ser, mas nós respeitamos as diferenças doutrinárias até, mesmo sem concordarmos, e a forma dos nossos irmãos. São meus irmãos em Cristo Jesus. E assim, fiquei admirado, porque na porta, algumas irmãs ficavam como que vendo qual era o padrão da roupa, que tamanho era da saia. Isso nós nunca vamos fazer. Se você entrar na igreja batista, você vê isso, pode sair dali, porque batista não é. Agora, princípio traz em relação à vestimenta, que é um dos pontos só que eu estou trazendo, para que você saiba como você se portar na casa de Deus e em outros lugares. Princípios de um modo geral. E a palavra ela vai trazer luz, ela não vai trazer os detalhes, ela vai dar luz para você, até diante de um convite que você receber, você saiba se deve ir ou não deve ir, e indo, até que ponto, até que momento você deve ficar, tá certo? Até que momento você pode ficar ali? Então, a palavra ela vai dar luz, ela vai iluminar os nossos passos. E esse escritor evangélico, William Henry Houghton, ele disse: muitos livros foram publicados para a nossa informação. Muitos livros para a nossa informação foram publicados. A Bíblia, contudo, nos foi concedida para a nossa transformação. Então, observemos nós os princípios da palavra de Deus. Quer ter um 2026 saudável, próspero? Observe os princípios da palavra. Busque conhecer a palavra, mergulhe na palavra. Segundo, irmãos, não despreze a oração. Não despreze a oração. Disciplinas espirituais. É o básico. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo escrevendo essa igreja em Tessalônica. Vamos ler juntos? Orai sem cessar. Tantos quantos outros textos bíblicos sobre oração. Mas esse orai sem cessar, quando Paulo dá ordens curtas, lá no finalzinho da primeira carta aos Tessalonicenses, não é? Orai sem cessar, ele diz lá. A ideia que se passa é uma vida de oração. Não é você orar o dia inteiro lá e só ficar numa vida de oração, no sentido de parar e não fazer mais nada. Não. É ter uma vida de oração. Esse é o sentido. Orar sem cessar, quando a Escritura diz, olha, não despreze a oração, ou seja, faça da sua vida uma vida de oração. E em tudo que você vier a fazer, tempere com oração. Faça com oração. A prepotência não vai nos levar a bom termo. Então, eu preciso buscar aquele que pode tudo, em oração. E John Berridge, ele diz, todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Quando o crente começa a entender que ele pode desprezar a oração, começa a declinar. Nenhum coração pode desenvolver-se, melhor dizendo, bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela, a falta de oração. Nada pode compensar. Então, separe tempo para oração, mas mais do que isso, ore em todo tempo. Em todo tempo. Eu até já fiz citações aqui, né? Sem bater o carro, tá certo? Porque tem irmãos que podem se empolgar, Senhor, começar a glorificar e perde a atenção do trânsito. Mas está dirigindo o seu carro, Senhor, dirige a minha vida, Senhor. Como esse carro aqui está sendo dirigido por mim. Seja, Senhor, o meu guia, seja, Senhor, o meu combustível, porque sem esse o carro não vai
poder desenvolver. Lava a minha vida, Senhor, como eu estou lavando esses pratos, homens que lavam pratos, né? Lava, Senhor, a minha vida. Faz com que, Senhor, a perícia que eu tenho na minha profissão de cuidar de gente ou de fazer as coisas, eu também possa estar submetido ao Senhor, assim como isto que eu lido na minha profissão. Então, o sentido aqui é de ter uma vida de oração. Não despreze a oração, tá certo? Não despreze, não abra mão da oração. Irmãos, eu confesso abertamente, existem algumas vitórias que nós não conquistamos por falta de oração, porque não buscamos a Deus em oração, como diz o hino maravilhoso do cantor cristão. Porque não levamos tudo a Deus em oração. Terceira orientação, nas adversidades, e quem não as tem, não é? Use o escudo da fé. Nas adversidades, use o escudo da fé. E o texto de Efésios 6,16, vamos ler juntos? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando, segurando, levantando o escudo da fé. Aqui o apóstolo Paulo está falando da armadura de Deus, né, que tem outras peças. Mas o escudo é essa arma de defesa. Não é? Lá nos antigos, nos povos antigos, onde havia uma questão bélica enorme, era matar ou morrer, né, para sobreviver, conquista de territórios. E aqui nós sabemos que nós estamos diante de uma guerra espiritual, diária e constante. Então, embraçando o escudo da fé, e você precisa ter esse escudo da fé, é um escudo, não é uma arma de ataque nesse momento, mas é uma arma de defesa, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, todas as flechas inflamadas, cheias de fogo do maligno. E lendo tempo atrás sobre essa expressão, que escudo é esse que é feito de metal, que apaga flechas cheias de fogo? Os comentaristas bíblicos, o comentarista bíblico, aliás, que tive acesso, ele disse que antes das batalhas, o pelotão, o exército lá, colocavam nos rios ou em locais os escudos que eram de metal, mas eram revestidos de couro. Imagina o peso, irmãos. Revestido de couro. E eles ficavam ali encharcados para que, no momento da batalha, quando viessem flechas cheias de fogo, esses escudos eles protegiam, e alguns deles até não ardiam quando as flechas grudavam, muitas vezes no couro, e eles se apagavam. Então o apóstolo Paulo usa essa expressão. Então, esse sentido aqui, de fato da fé, é que nós temos um recurso, uma ferramenta, que nós, diante de uma adversidade, diante de uma batalha espiritual, é claro que nós não supervalorizamos, porque tem gente que vê batalha em tudo, guerra em tudo, mas, irmão, não tem como diminuir, não. Tá certo? Eu sei que não é uma guerra constante, a ponto da gente ver guerra em tudo, ver Satanás agindo em tudo. Não, mas assim, nós vamos chegar e sermos tão ingênuos a dizer, não, algumas coisas ocorrem assim porque é só ser humano. Não é. É sempre, às vezes, um momento de luta e de guerra, de adversidade, e que nós precisamos usar esse escudo da fé para apagar flechas. Essas flechas, às vezes, elas vêm através de palavras. E elas vêm certinha para ferir. Mas se você tiver com o escudo da fé, você pode apagar. As flechas que vêm. Às vezes, a flecha pode ser um pensamento que quer agasalhar-se na sua vida. E Lutero já tinha dito, foi Lutero, não foi, que disse que eu não posso impedir de que um passarinho passe voando sobre a minha cabeça. Não tenho essa condição. Mas eu posso impedir de que ele faça ninho na minha cabeça. Então, existem alguns pensamentos que são engendrados, criados em nossa mente, que é bom a gente policiar. Porque se eles não vão trazer saúde para a minha vida, tem que tirar. Eu tenho que jogar fora, tenho que apagar, deletar mesmo. Então, nas adversidades, use o escudo da fé.
Quarta orientação: cuidado com as intenções de seu coração. Cuidado com as intenções, com os desejos do coração, os propósitos do coração. Provérbios 4:23, vamos ler juntos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Porque dele procedem as saídas da vida. Então, irmãos, por que não citei, retornando um pouquinho, Rosalie Appleby, voltando lá para o escudo da fé, depois a gente retorna para cá. Essa citação da missionária Rosalie Appleby. A fé é a chave que destranca as portas cerradas das circunstâncias mais difíceis. A fé é a chave que destranca as portas cerradas das circunstâncias mais difíceis. Então, use o escudo da fé e tenha essa fé como uma chave. Não é algo, é como se fosse assim, fiz uso e pronto, está resolvido. Não. Mas é uma chave que temos, chamada fé, que ela destranca portas, muitas vezes cerradas, e só mediante uma fé em Deus é que nós vamos destrancá-las. Voltando ao coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, é preciso examinar constantemente nossas intenções. Nossas intenções. Olha, o ser humano, ele precisa, e crente, precisa estar sempre avaliando por que é que está fazendo aquilo, para quê, para quem, tá certo? Porque senão, você pode pegar caminhos que o seu coração, a sua vida leva, e que são caminhos que não glorificarão a Deus, mas glorificarão a você. Quem sabe é uma busca para autoglorificação. Uma busca para autoglorificação. E no cristianismo, em Cristo, isso aí, o próprio Jesus disse, olha, aí nós vamos na contramão. Deixa isso para outros lá, os poderosos, não é? Aqueles que querem aparecer, que querem ter uma proeminência. No nosso caso, nós precisamos repensar muito bem para quem fazemos, a quem servimos, com qual intenção nós estamos ali envolvidos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse, ai de nós, nosso coração é nosso maior inimigo. Ai de nós, o nosso coração é nosso maior inimigo. Porque se seguirmos sempre os desejos do coração, é possível que nós venhamos a ter uma tragédia em nossa vida em vez de vitórias. O cenário pode parecer bonito, mas se seguirmos sempre as intenções do nosso coração, o nosso coração é enganoso muitas vezes. Então, cuidado com as intenções do coração, cuidado. Tenha muito, observe, peça a Deus que Ele possa de fato estar dentro do seu coração e possa sondar, como o salmista fez o clamor. Senhor, sonda-me, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas, o caminho eterno, seja um caminho de saúde espiritual. E, por último, irmãos, quinta e última, para não trazer outras, não é? Orientações bíblicas para este ano, não descarte a esperança. Não descarte. Não despreze a oração, nós vimos uma delas lá, e essa não descarte a esperança, não descarte a esperança. A carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. O que é que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Olha, a nossa esperança é uma pessoa, é Cristo. E Ele em nós temos então uma vida, não apenas da presença, porque glória é presença dEle, não apenas aqui na terra, mas no porvir, não é? Porque nós não vamos ficar aqui para a semente, nós passamos. Mas Cristo em vocês é o grande diferencial, porque Ele é que é a verdadeira esperança, Ele é a esperança. Esperança, quando é avaliada por sonhos, né?
Tem gente que tem o sentido de a leitura de esperança, assim, é sonhar, é ter metas, é ver o amanhã. Não, é muito pouco. A Bíblia, quando trabalha com esperança, ela trabalha com uma pessoa. A nossa esperança é Cristo Jesus. E no verbo, na língua grega, o elpis, né, que é esperança, eu costumo dizer, vocês já ouviram? Ela é irmã gêmeas, a esperança da fé. Andam de mãos dadas, uma sorrindo para a outra. Porque fé e esperança andam juntas. E esperança é algo que nós devemos vivenciar aqui na terra. Porque eu não vejo muito sentido, embora o apóstolo Paulo vai dizer, e Paulo disse, então a gente tem que ir, inspirado pelo Espírito Santo, que a esperança permanece. Agora, pois restam a fé, a esperança e o amor. Mas a esperança, ela tem um maior uso, e deve ter um maior uso, assim como a fé, aqui na terra. Esperança na eternidade, nós já estamos com Cristo. Então, a plenitude de viver esperança, de viver Cristo em nós, é aqui, nesse momento. E descartar a esperança, irmãos, é desistir antes do tempo. Parece que em algum momento da nossa vida, na trajetória de algumas situações da família, ou individualmente, e até da igreja, irmãos, parece que conspiram. Há uma conspiração para que a gente não tenha esperança. Até da nossa nação. Situações que a gente vê na nossa vida, na nossa nação e até no mundo. É como se houvesse uma conspiração para que a gente pudesse descartar a esperança, jogar fora e dizer, olha, não tem jeito mais não, deixa para lá. Não, vamos viver aí a vida de qualquer jeito aí, porque não tem como. Não, no nosso caso, irmãos, pela misericórdia e graça de Deus, não devemos abrir mão, não devemos descartar essa esperança. Robert Schuller, escritor e bom, ele disse, deixe suas esperanças e não seus ferimentos moldarem seu futuro. Deixe suas esperanças e não seus ferimentos. Tem gente que quer ser movido ou permite ser movido pelos ferimentos, nem cicatrizes, porque se são cicatrizes, que bom, cicatrizaram, só tem a lembrança, não tem a dor mais, não dói, só ficou a marca para lembrar, porque não se esquece, dos ferimentos na alma, dos ferimentos da trajetória da vida, mas são os ferimentos que vão fazer com que eu possa ter a minha caminhada e ficar olhando para eles ali, lamentando e constantemente dizendo, puxa, o que fizeram comigo? O que fizeram comigo? Como é que podiam fazer isso? Que decepção, que frustração. Não, nós não devemos permitir que os ferimentos, durante a trajetória, eles possam ditar a nossa caminhada. Mas é a esperança que vai apontar. É a esperança que vai dizer, ele, não terminou não acabou não. Tem algo lá na frente mais que você não pode parar. Você precisa ter mais do que teimosia, porque teimosia não é bom, é persistência, perseverança. E considerações finais, irmãos, eu trago essa palavra. Primeiro, que cada orientação bíblica se torne nossa prática diária e constante. Cada orientação bíblica. Nossa prática diária e constante. Essa pregação, esse sermão aqui, como Spurgeon falava e outros pastores usam, só vai ter sentido se a gente der vida a ele. Se a gente permitir que desça da mente, vá para o coração e se traduza, se expresse em ações, em atos. Então, que cada orientação bíblica se torne nossa prática diária e constante. Segundo, decida iniciar este ano não apenas com planos humanos. Fazer planos é bom. Há uns anos atrás, aí eu preguei, principalmente no mês de janeiro, sobre planos. E aí fui pesquisar na internet, porque você busca um site de pesquisa, muito conhecido, como Google. Se você colocar, ele aparece lá a estimativa de quantas vezes a palavra foi pesquisada durante os últimos dias, os últimos tempos, as últimas horas. E me admirei porque planos humanos não tinham lá em primeiro lugar, não. Diga o que é que tinha em primeiro lugar. Plano de celular. Planos de telefonia. Estava lá estourando. Depois vinha outros planos lá.
Mas o plano de celular estava ganhando lá não sei quantos milhões de acessos, lá as pessoas perguntando lá. Mas é bom fazer planos humanos, metas, tá certo? Tem gente que diz assim, não faço não, pastor, porque tudo que eu faço não chega lá. Eu acabo, às vezes, me frustrando, me decepcionando, porque eu já estabeleci algumas metas, comecei o ano até bem, caminhando, fazendo aquela caminhada. Né? Olha, eu não vou falar isso, não. Porque todas as vezes nós sabemos que estabelecemos planos, às vezes, que nós vamos bem, depois nós paramos de cumprir. Mas, assim, mais do que estabelecer planos humanos, entenda de um compromisso renovado, de viver segundo as orientações da palavra de Deus. Um compromisso de viver segundo as orientações da palavra de Deus. Os princípios da palavra. Estabeleça planos, mas não estabeleça planos como se fosse senhor do tempo, como se fosse senhor de sua vida. Os detalhes, você não tem a dimensão. Então, terceiro, o novo ano pode trazer desafios, mas também oportunidades de crescimento espiritual. Se 2026 lhe trouxer, e vai trazer, a gente já sabe. Quem sabe já começou o ano trazendo alguns desafios. Se trouxer desafios para você, entenda que você vai precisar de graça de Deus, mas entenda também como uma oportunidade, entendamos nós como uma oportunidade de crescimento espiritual. Os desafios, eles nos trazem, desafios de caráter espiritual, de vida cristã, nos trazem uma oportunidade para nós forjarmos a nossa fé, nós crescermos mais, nós amadurecermos mais. Então, as orientações bíblicas que eu compartilho com a igreja nessa manhã, gostaria de deixar essas 5, e que a graça de Deus possa ser sobre nós, para que possamos ter este ano, irmãos, que se inicia, não é? Um ano próspero em tudo, principalmente nos valores espirituais. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, nessa manhã. Agradecemos, ó Deus, a oportunidade de explanar a Tua palavra, proferir Tua palavra. Ó Deus, o meu desejo é que ela alcance o coração, o nosso coração, ela possa cumprir o seu objetivo, Senhor. Que ela nunca volte vazia. Ó Deus, faz com que nós possamos ser verdadeiros cumpridores e observarmos os princípios da palavra. Que não venhamos nunca, Senhor, a descartar a oração, a busca. Que, ó Deus, nós possamos sempre ter em mente o uso da fé, a chave da fé, Senhor, o escudo da fé. Dá-nos, ó Deus, a graça também de podermos, diante das situações da vida, não descartar a esperança. Essas, Senhor, são as nossas orações que fazemos, já gratos porque o Senhor há de nos sustentar durante este ano. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.